Hoje a gente vai falar sobre os sinais da depressão, como você pode identificar isso na sua vida ou na vida de uma pessoa próxima a você. Meu nome é Marcela Mastra e eu sou psicóloga clínica. Então eu quero trazer hoje esse assunto sobre depressão porque é um dos transtornos mais frequentes na clínica. E quanto mais a gente vê nas redes sociais também, tem cada vez mais pessoas falando abertamente sobre diagnósticos de transtornos mentais, né, sobre suas condições. Tanto a ansiedade quanto a depressão são os mais frequentes por aí. Então, quando a gente fala sobre número de pessoas que são diagnosticadas com transtorno depressivo, são realmente um dos mais altos que a gente encontra, né? E aqui eu peguei uma pesquisa de 2021, que eu vou deixar até o link na descrição do vídeo para quem quiser ver também, e fala que 11,3% dos brasileiros relataram no último ano terem sido já diagnosticados com depressão. Então, um primeiro ponto para a gente entender, falando sobre esse assunto, não é um transtorno depressivo. Tem alguns transtornos depressivos. Então, o mais frequente, ele é o transtorno depressivo maior. Mas também há a distimia, que é o transtorno depressivo persistente. Também tem o transtorno disfórico pré-menstrual. Enfim, hoje eu vou falar um pouco mais sobre o transtorno depressivo maior, porque ele acaba representando bastante os outros e ele também é o mais frequente. Vou falar um pouco sobre os sintomas, essas características do transtorno depressivo. Então, o primeiro ponto é um humor deprimido ou irritável, né? E a falta de prazer em coisas que antes a pessoa tinha prazer em fazer. Então, por exemplo, uma pessoa que gostava muito de passear com o cachorro na rua todos os dias e começa a perder esse prazer do nada, né? Ou após até mesmo algum acontecimento, e isso se persiste, né? Então, uma coisa que trazia muito prazer para ela, hoje não traz mais de repente. E é um humor deprimido, é um humor mais, ou até mesmo irritadiço, né? Essa é uma característica central desse transtorno, desse diagnóstico, tá? E aí, a pessoa tem que ter essa característica e pelo menos mais 4 outras dessas que eu vou citar. Seria a perda ou ganho de peso significativo, insônia ou sonolência excessiva, agitação ou retardo psicomotor, fadiga ou perda de energia, sentimento de inutilidade ou culpa excessiva, capacidade diminuída de pensar ou se concentrar, e por fim, pensamentos recorrentes de morte ou até mesmo ideação suicida com um plano ou até mesmo sem um plano. Por que é importante a gente falar sobre esses sintomas? Porque às vezes você pode acabar se identificando. Pode ser que de todos esses sintomas que eu descrevi, pode ser que você esteja com todos eles ou, enfim, mais com alguns ou outros. Uma coisa que eu não quero é que você saia se diagnosticando através desse vídeo do YouTube, tá? Então sempre, quando a gente fala sobre um diagnóstico, a gente vai falar sobre intensidade e sobre frequência. Então, é necessário que um clínico, que um psicólogo ou até mesmo um psiquiatra, ele possa avaliar o seu caso, entendendo também o contexto que você está vivendo, entendendo também até mesmo outras condições que não envolvem condições psiquiátricas. Então, às vezes é uma falta de vitamina, às vezes é um hormônio, enfim. Então, é importante, se você está desconfiando, fazer um check-up também. Então, fazendo os seus exames, né, fazendo esse check-up, talvez que você já tenha até feito, estando tudo ok com a sua saúde, na parte física, né, biológica, é importante você buscar um psicólogo ou até mesmo um psiquiatra para fazer uma avaliação. Então, pode ser que você não tenha um transtorno mental, não se feche ali, não deu os checkzinhos ali que precisa para um diagnóstico, mas é muito possível também trabalhar as suas crenças em relação a você mesmo, em relação ao mundo, em relação ao futuro, porque pode ser que tem uma coisa que a gente já falou aqui no vídeo sobre tudo ou nada, né? Que é as distorções cognitivas. Então, pessoas que estão mais deprimidas, elas geralmente estão com uma lente, né, aí negativa, bastante negativa sobre o mundo, sobre elas mesmas. Então, geralmente, pessoas que estão mais deprimidas, elas geralmente têm um filtro mental, que é uma distorção cognitiva. Então, elas tendem a ver tudo de uma forma mais negativa, mais cinza, né? Então, isso pode sim ser trabalhado na terapia, é super possível. Então, vai depender muito se você tem um diagnóstico ou não. Se você tiver um diagnóstico, é importante passar também
com o psiquiatra, às vezes, para ele avaliar se vai precisar de medicação ou somente a terapia ou acompanhamento psicoterápico vai ajudar no seu caso. Né? Então, em casos muito graves, em casos mais intensos, é necessário sim fazer o acompanhamento tanto de medicamento quanto a psicoterapia com o psicólogo. Como você vai saber isso? Falando com um psicólogo ou passando com um psiquiatra. Então, uma das principais coisas na terapia que vai ser trabalhado com casos de transtorno depressivo vai ser a ativação comportamental, que resumidamente significa trabalhar ali ações, comportamentos desse indivíduo para que reforce algumas crenças, para que seja ativado algumas crenças. Como eu já falei bastante aqui, né, as nossas crenças a respeito de nós mesmos, elas influenciam muito como a gente age, né? Então, pensamento, se eu tenho um pensamento muito negativo sobre o meu dia, ele vai ser uma porcaria, poxa, pra que eu acordei, né? Melhor eu nem sair da cama. Eu penso isso, eu me sinto mais triste, eu me sinto angustiado, eu me sinto mais, até mesmo apático, né? Então, se eu escolho ter o comportamento de eu vou ficar aqui na cama, eu não vou sair, eu não vou ver gente, eu não vou abrir nem a janela, eu acabo ficando nesse looping e aí eu vou reforçando esse pensamento de é verdade, eu não devia ter saído, ninguém vem me procurar, ninguém fala comigo, e isso vai virando um looping e vai aumentando, né, esse estado deprimido. Então, se eu escolho parar esse looping aí, né, e obviamente com esse acompanhamento, porque não é uma coisa fácil, não é falta de vontade, não é falta de Deus, né, a depressão, ela é um transtorno mental, ela é uma doença, assim como a meningite, assim como o câncer, é uma doença, que o sujeito, ele não escolhe estar nessa condição. Mas, atuando ali nessa ativação comportamental, no comportamento do indivíduo, a gente acaba parando esse ciclo, esse looping. E aí a gente consegue trabalhar depois outras coisas para que essa pessoa melhore, para que ela saia desse estado deprimido. Então, resumidamente, é assim que a gente trabalharia na terapia. Então, é importante você identificar esses sintomas, né? E até mesmo se você vê uma pessoa próxima de você poder, de alguma forma, ajudar ela a parar esse looping, a sair desse quadro, né? A buscar ajuda, a buscar um profissional, que é essencial não tentar isso por força de vontade. Se a pessoa tem muita força de vontade, ela vai conseguir. Se ela de fato está num quadro depressivo, ela realmente vai precisar de ajuda profissional e não tem nada de errado nisso, não tem nenhum demérito ou fraqueza nisso, muito pelo contrário. Então, se você, tanto na sua vida ou na vida de uma pessoa próxima a você, está enxergando isso, é essa a forma ideal de você ajudar. Então, incentivando essa pessoa a buscar ajuda profissional. Então, eu espero que tenha te ajudado. Então, hoje foi um vídeo mais explicativo de um assunto extremamente importante pra gente conversar mais. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like e garanto que você está inscrito no canal, porque tem vídeo novo toda quinta-feira. Então, até semana que vem.